Olá, bom dia, tudo bem? A gente está iniciando aqui mais um Connect. A gente já sabe que o Connect serve para trazer atualizações do que foi lançado na plataforma, novidades e alguns temas aí de interesse, né, de atualizações, de processos e tal, de interesse para os clientes, para os nossos queridos clientes, né? Então a gente está aqui para isso. Hoje nós temos dois apresentadores, que seremos a Leslie e eu, sim? Então Leslie Trujillo, ela vai falar a respeito do tradutor contábil e eu vou apresentar um novo módulo da Symmetric. Então, mostrando para vocês aí a agenda. Na nossa agenda nós temos esses dois temas em que vamos a trabalhar, vamos desenvolver. E bom, as perguntas vocês podem colocar no vídeo abaixo, escrever aí no nosso canal do YouTube também. Então, quando escrevam por lá, se inscreverem por lá, melhor dizendo, então a gente responde pelo nosso canal do YouTube ou pelo Help Center, tá bom? Bom, é isso. Vamos lá? Leslie, com você. Muito obrigada, Davi, pela apresentação. Muito prazer estar hoje com vocês neste Symmetric Connect. Então, vamos começar. O tradutor contábil, versão 0.6, tem uma novidade muito importante para vocês, que é a página inicial. Na página inicial, vocês vão ter toda a visual, sim? Dos seus processos. Então, por exemplo, o status dos seus modelos e lançamentos contábeis, tá? Então, os benefícios são que fornece visibilidade, maior controle e também tem atalhos. Então, na parte de baixo, você pode clicar e vai lá onde você precisa, desde a página inicial, tá? Convidamos vocês a utilizar, explorar e tirar todo o potencial desta secção, desta nova secção. Continuamos aqui com as próximas melhoras e novidades, que são na secção de modelos, modelos contábeis, tá? Então, no tradutor contábil, a gente agora vai poder fazer a duplicação de modelos, sim? Então, você vai poder avançar muito mais rápido no seu processo de criação de modelos em base a um modelo anterior, tá? A segunda é que você vai poder agora editar de maneira avançada os modelos que estão no status rascunho. Bom, a gente vai ver mais para frente como se vê todo na ferramenta, tá? E também vamos ter o término, o conceito, contabilidade alternativa, é, é uma mudança, somente uma melhora do nome mesmo. Perfeito. Agora vamos ver todas estas novidades do tradutor contábil na ferramenta. Vamos ver. Então, como eu estava explicando para vocês, a página inicial, tá? Encontramos os assentos nesta parte, você tem contabilizados, a enviar, falhou, em espera, tem os modelos também com seus status, ativo, inativo, teste, rascunho, sim? Também aqui tem os atalhos, por exemplo, se você gosta de ir para o modelo contábil D, por exemplo, você clica lá e vai direito, sim? E na parte de baixo, você tem as entradas que requerem revisão, tá? Então, como este é um espaço de trabalho de prova, a gente tem estados falidos, tá? Mas é porque a gente não tem uma conexão com o ERP, tá? Mas no seu espaço de trabalho, você vai ver isto muito legal, vai ser muito de seu valor e vai ficar tudo
certinho. Bom, agora vamos para os modelos, tá? Modelo contábil. E aqui vamos ver as outras novidades. Então, por exemplo, eu vou clicar no modelo ativo, nos botõezinhos aqui de ações. Vou clicar e aqui você vai encontrar a opção de modelo duplicado. Por exemplo, a primeira é mudança e melhora. Então, modelo duplicado. Então, a duplicação vai ser a partir de agora. Você vai poder mudar o nome, a reconciliação, a conciliação, vai mudar cada etapa. Então, por exemplo, as configurações gerais, cabeçalho, documento e os lançamentos também podem ser modificados com esta base, tá? Então, você vai ser mais rapidinho todo o que você precisa, tá? Temos também a conexão nesta parte superior, onde você pode selecionar as conexões disponíveis para você com seu ERP. Na parte de baixo, o que estávamos falando sobre a contabilização alternativa, que somente mudou de nome, mas se você ativa ela, você pode ter essa tolerância nos lançamentos, tá? Na contabilização dos lançamentos. Então, por exemplo, você vai colocar um, dois dias de tolerância para contabilizar esses registros, tá? E, bom, vou sair de acá. E agora vamos ver a edição avançada. Então, por exemplo, a gente tem que ter o modelo, rascunho, ou ativo nesse caso. Então, vamos para edição do modelo de contabilidade, tá? Aqui damos desativar, e a gente vai ter a opção de edição básica ou edição avançada, tá? Então, se você clica cá, a gente pode editar muitos mais campos, como eu falei antes, tá? Linhas, tolerância, conexão, fonte de dados, o mapeamento dos campos, vai ter mais flexibilidade, tá? Então, por exemplo, continuamos. E aqui a mesma coisa. Então, vai primeiro com as configurações gerais, pode ser mudado, o, o cabeçalho, documento, linhas de lançamento. E depois você vai salvar e tudo vai ficar pronto, tá? Bom, muito obrigada pela atenção e agora vamos continuar com o fechamento contábil. Davi, por favor. Bom, a gente está aqui para continuar falando a respeito agora do fechamento contábil, mas só para explicar, o fechamento contábil, ele é um produto que fortalece a proposta de valor. Então, o que acontece? Ele permite que você consiga fazer o fechamento financeiro, acompanhar o fechamento financeiro, a gestão dele, de forma mais precisa, buscando um pouco mais de eficiência nesse processo. E isso tudo ocorre já dentro da própria ferramenta, sem a necessidade de outra ferramenta ou de buscar um outro recurso. Então, com esse processo, a gente consegue acelerar um pouco mais o fluxo de dados, a informação de fluxo de dados e gerar para você uma visualização mais amigável, mais concisa e ele complementa os processos de conciliação. Bom, o fechamento contábil, ele é uma extensão. Então, sendo uma extensão, como a gente sempre fala, ele não vem por padrão. Então, precisa adicionar aí, solicitar, ele não vem integrado na plataforma, aparece lá como um módulo, mas ele não vem habilitado. Então, a gente precisa que você entre em contato
com o seu CSM para poder solicitar a ativação. Bom, para seguir aqui, qual é o objetivo do fechamento contábil? O fechamento contábil, ele oferece, é um produto que oferece um aprimoramento e uma precisão no processo do fechamento financeiro, que eu falei logo no início. Então, essa ferramenta permite centralizar os controles de cada período de fechamento. Então, dessa maneira, você consegue manter na mesma fonte, ou manter em uma fonte somente, a veracidade dos dados financeiros. Obviamente, por ter isso, você consegue assegurar de que a informação ela está correta, o cumprimento normativo está sendo obedecido, está sendo seguido, e consegue aumentar a eficiência operacional. Existem alguns fluxos dentro da Symmetric que, inclusive, você consegue conectar com o Symmetric Assistant dentro desse recurso, né? Então, com o fechamento contábil, a gente consegue tornar os processos de conciliação dentro da Symmetric mais completos e mais eficientes, tá? Esse é o objetivo. Bom, já dentro da ferramenta, a gente consegue ver o seguinte: todos os, todos os usuários, desculpa, do fechamento contábil podem monitorar o fechamento dos períodos contábeis e consegue verificar as informações de cada período e o status de controles que foram criados. E aí sim tomar as decisões quando necessário, se houve atraso, então, para evitar atraso nos fechamentos contábeis. Bom, o primeiro ponto é o que a gente chama de sumário executivo, tá? Onde você consegue ver como um gráfico e alguns dados que você está subindo que você está subindo na plataforma. A gente vai mostrar como que você consegue subir isso, tá? Um instantinho, já chega lá. Mas as informações que foram anexadas à plataforma, já dentro desse módulo do fechamento contábil, gera para você as informações. Isso pode ser em PDF ou pode ser em Excel, tá? O formato, dos formatos das variáveis, né, de formato de Excel. Bom, além de trazer essa visual que a gente está mostrando aí para você, essa visualização, dentro da seção você pode aplicar vários filtros. E esses filtros permitem analisar as informações de uma maneira um pouco mais detalhada, tá? Então, quais são os filtros? Período contábil, o usuário, que é importante saber qual é o usuário que está lidando com essas informações, a sociedade legal. Sociedade é como a parceria que existe entre as empresas, então, qual é a sociedade ou o CNPJ que está conectado aí, o status desse controle, a moeda na qual está sendo processada essa informação e o grupo, tá? O grupo ou agrupamento. Importante. Esse agrupamento não é aquele agrupamento que a gente fala lá do conciliador universal. Tem que fazer um agrupamento, união de fontes. Não, esquece isso. O agrupamento aí, ou o grupo, é o resumo das informações que sejam, por exemplo, de patrimônios. Então você tem um patrimônio líquido, tem o patrimônio de casas, ou um patrimônio variável, enfim, falando qualquer coisa aqui, tá? Então você tem esse grupo que é relacionado a patrimônios, o que é um grupo de bens, enfim, esse é o agrupamento, tá? Então, dentro do sumário executivo, nós temos o plano de contas, os períodos contábeis e o equilíbrio dos saldos. Então, a gente tem o primeiro processo como sendo o plano de contas, o segundo, períodos contábeis, e o terceiro, o equilíbrio dessas contas. Então, se você não tiver as informações no período do fechamento contábil, você vai ver os passos que eu estou falando para você, para realizar o seu fechamento financeiro. Plano de contas, períodos contábeis e equilíbrio financeiro. Aí aparece essa solicitação. Aí vai aparecer assim, vá para todos os períodos. E embaixo, acesse a central de ajuda. Aí sempre reforça muito utilizar o Help Center,
porque lá você vai encontrar toda a documentação explicando sobre o período contábil e como realizar o passo a passo, tá? Falando desse primeiro, que é o plano de contas. Então, nessa primeira sessão, nós, os usuários, que tivermos bom, melhor dizendo, né? Os usuários que tiverem o cargo de administrador das contas, não é o supervisor, é o administrador das contas, ele vai ter um segundo perfil, tá? Ele entra como administrador e como supervisor, tá? E aí, esse perfil de administrador supervisor pode carregar as informações do plano de contas. Então, consegue visualizar todas as contas ou todos os movimentos contábeis e definir quais foram os controles ou quais serão os controles. Bom, além desse processo, além desse fluxo, eles podem atribuir a cada conta contábil ou a cada fluxo, né, a cada conta contábil, um usuário que ele vai ter. Existem dois perfis para esse usuário. Ou ele vai ser um preparador, ou ele vai ser um certificador, tá? Eu vou explicar cada um deles. Então, cada um deles vai ter o respectivo backup de informações, né? Os perfis, né, de construtor e operador, eles podem documentar os controles e carregar as evidências. Então, quando a gente documenta, a gente sobe as informações na Symmetric e algumas coisas são até manuais. Você coloca lá o valor, tal, o valor que você viu da transação, do que foi realizado, que subiu, tal. Mas depois de fazer isso, esses ajustes, o que precisa ser feito é anexar a evidência daquilo que foi descrito, daquele relatório que foi criado, tá? Então, o que eles não podem fazer é atribuir aos usuários como preparadores ou certificadores, tá? Eles têm o perfil, mas eles não atribuem. Por sua vez, os usuários, o que cada um tem o seu perfil, né, de visualizador, não pode realizar, quem tem um perfil de visualizador, não pode realizar modificações nos controles, tá? Quando atribuídos como preparadores ou certificadores. Então, para fechar o assunto, os perfis de construtor e operador podem documentar controles e carregar evidências, mas não podem atribuir usuários como preparadores ou certificadores. Os usuários com perfil de visualizador não podem realizar modificações nos controles quando forem atribuídos como preparadores ou certificadores. Ok? Bom, existe uma tabela e nessa tabela na tabela contábil, né, para cada conta contábil, você visualiza algumas colunas. Então você tem nome da sociedade legal, número da conta contábil, número da conta, é, exigência da certificação, moeda, agrupamentos e tal, tá? Lá no Help Center você tem descrito um por um, tá? De todos eles. Bom, saltando agora para os períodos contábeis, seria esse segundo passo, essa sessão ela foi idealizada, ela foi projetada para ser simultânea entre administradores de contas, supervisores e supervisores e permite que abram, fechem ou reabram períodos contábeis, ok? Bom, o objetivo é que você possa gerenciar o fechamento financeiro. Então, esse módulo, ele é fundamental para que você tenha toda a gestão do que já está no conciliador, que já está no módulo de data análise, para quem tem o tradutor contábil e tal, que tem um módulo adicional com a gestão agora do fechamento financeiro, desse processo de fechamento contábil. Então, o período, ele vai ser revisado e a gente consegue identificar se houve um erro e, se é necessário, reabrir esse período contábil para ajustar as contas, tá? Ou quando for criar ou abrir um novo período para iniciar o processo do fechamento contábil, ok?
Existem algumas ações que são importantes. Então, existem as ações que estão disponíveis para cada período contábil. Então, eu tenho descrito aqui as quatro que são carregar e atualizar balanço de saldos, fechar, reabrir período, ir para controles ou abrir histórico de atividades, tá? Isso está disponível para cada período contábil. Bom, fechando esse assunto dos períodos contábeis, nós temos a próxima sessão, que se trata de conciliação das contas. Bom, nessa sessão, nesse segmento, a gente tem a gente pode dizer que todos os usuários podem visualizar um resumo de controles configurados para cada fechamento contábil. Então, anotado aqui eu tenho alguns: sociedade legal, conta contábil, nome da conta contábil, status, saldo acumulado atual, a diferença, preparador, certificador, data de certificação, tá? No Help Center nós temos lá bem detalhado sobre esse processo. Bom, a informação que é exigida por período contábil, tá? Para selecionar outro período, a gente clica em alterar período, tá? A gente está fechando um e está iniciando o outro. A gente quer exibir um novo período. Então vamos alterar o período. E aí a gente muda aí o mês, muda o período que a gente quer fazer de lançamento. Bom, quando a gente clica nessa linha, né, na linha de qualquer conciliação das contas que aparecem aí, que existem algumas, todos os usuários podem acessar as informações detalhadas dos controles que foram configurados para cada conta contábil. Então você entra lá, dá clique, desplega, não sei como se fala, esqueci, desprende, vamos botar assim, desprende a informação e aí traz a informação do que é detalhado dos períodos de configuração, ou que foram, perdão, dos controles configurados para cada conta contábil. Dentro de controles, a gente centraliza, ou o cliente, ou vocês, os usuários, têm centralizado a informação necessária para preparar e certificar cada conta que foi criada, ou cada conta existente no plano de contas, tá? Então, indo um pouco mais além, cada usuário ou os usuários que foram designados como preparadores e certificadores podem ver saldos da conta. E, por verem o saldo, ele consegue modificar o saldo da conciliação, tá? Quando faz isso, consegue carregar arquivos como evidência do saldo. E aí, o que acontece? Vincula uma foto, que é um recurso que a gente tem lá no conciliador, uma foto, um agrupamento do conciliador universal como evidência do saldo. E aí pode deixar um comentário e ver o histórico e tal, tá? E, obviamente, né, o histórico de alterações desse controle que foi realizado. Uma coisa importante é que os usuários que foram designados como preparadores e certificadores são os únicos que podem realizar essas modificações dentro de controles, tá? Isso incluindo o status de uma conciliação de contas. E um segundo ponto importante a destacar aqui é que os usuários que foram designados como certificadores são os únicos que podem reabrir o controle de conciliação de contas, ok? Bom, é, existem alguns status que aparecem na ferramenta para conta, tá? Então, para cada conta, a gente tem a preparar, o que já foi preparado, o que foi rejeitado, o que foi certificado, o não requerido, o que não foi criado, a conta que não foi criada, conta sem saldo aberto e o saldo reaberto. Lá no Help Center, você consegue ver a descrição de cada um deles e como vai funcionar, tá? Bom, na visão de lista de controles, só para relembrar isso, as contas com status aparecem não requerido,
conta não criada ou conta sem saldo, não possuem detalhes de controle, ok? Isso é importante destacar. Quando tem esses três status, não requerido, conta não criada ou conta sem saldo, não possui detalhes de controle, ok? Bom, voltando aqui, a gente tem agora o que a gente falou, né, a respeito do fechamento contábil. Então, vamos ver um pouquinho na ferramenta como funciona o fechamento contábil. Sobre o fechamento contábil, nós já vimos, né, a explicação a respeito de cada passo, de como funciona, mas vamos ver agora na ferramenta, né? Já teve a teoria, agora vamos na prática, vamos entender como que isso aqui funciona. Bom, antes de mais nada, quero deixar aqui algumas informações para a gente não se esquecer, tá? Essa informação a respeito do fechamento contábil, a respeito de tudo que é necessário buscar na ferramenta, vocês vão encontrar lá no Help Center ou na central de ajuda, como aparece lá o ícone, é, o hipervínculo, né, lá na ferramenta. Aqui mesmo na ferramenta a gente pode ver que aparece central de ajuda. Então, sempre que você for ao Help Center, você vai encontrar toda a documentação, tudo que nós estamos explicando aqui, vocês vão encontrar ali também, ok? Bom, essa, só para relembrar também uma outra coisa, ela não vem ativada de maneira padrão, tá? Então, para conhecer um pouquinho mais, a gente quer convidar você a completar esse formulário para a gente poder entrar em contato com você e explicar um pouquinho mais, ou então falar com o seu CSM, tá? Ao final do vídeo, nós vamos deixar o link para ingressar e responder a esse questionário. Muito bem, vamos configurar o nosso fechamento contábil. A gente vai ver aqui que aparece o nosso espaço de trabalho, conciliador universal, que é a ferramenta, que é o módulo que a gente mais utiliza, alguns utilizam mais, tradutor contábil, análise de dados, integrações e agora o fechamento contábil, tá? Está no seu formato beta, mas ele já está disponível para uso, então a gente convida você a utilizar. Do lado esquerdo, nós vamos ver que aparecem aqui quatro opções, tá? Vamos ver uma por uma e a gente vai vendo na ferramenta como alimentar cada uma dessas opções ou visualizar o que foi alimentado. Bom, para começar, nós não vamos começar pelo sumário, nós vamos começar pelo plano de contas. O plano de contas é o fechamento contábil. Então, quando a gente faz o fechamento na nossa empresa, a gente vai carregar esse fechamento para a Simétrica, tá? Aqui nós temos dois exemplos, mas para poder visualizar, nós vamos carregar e aqui aparece atualizar plano de contas. Então, o que isso reflete para mim? Duas informações muito importantes. A primeira é o formato em que nós vamos utilizar, que aparece aqui como sendo, perdão, formato que aparece como sendo XL, XL, SX e XLX, formato de Excel, tá? A gente simplesmente seleciona o arquivo dentro do nosso espaço de trabalho, nosso computador, né? Nas pastas onde nós temos guardados os arquivos, ou a gente vai lá no nosso organizador e traz para cá, tá? Simplesmente arrasta. Vai aparecer, como aparece aqui embaixo, o registro do último carregamento que foi realizado, o nome do arquivo que foi realizado, que também é um vínculo, é um link. Você vai lá, clica, revisa, é isso que eu quero. E se não, a gente sobe um outro, tá? Ou então, se for o caso, a gente vem aqui e elimina, exclui essa conta contábil, tá? Uma coisa importante bom, vou falar para destacar aqui. Esse arquivo, ele permite ter uma fonte de verdade, uma fonte sobre a totalidade das contas contábeis que foram habilitadas no seu ERP. Sim, e estão sujeitas ou suscetíveis a contabilizadores bom, não a contadores, né, mas a contabilizadores. Bom,
Uma outra coisa importante aqui é que a gente tem um formato de exemplo, e aparece aqui, aqui. Isso aqui é um modelo. Você vai descarregar esse modelo e vai dizer, poxa, isso aqui é o exemplo de como eu vou visualizar o meu arquivo, ou como o arquivo está sendo anexado, tá? As colunas que vão ser criadas, elas vão estar tal qual aparecem nesse modelo. Então, vão aparecer, por exemplo, sociedade jurídica, conta contábil, razão, nome ou razão social, né? O controle e outras colunas que são referentes. Eu tenho aqui aberto para mostrar para vocês. Então, momento aqui. Aparece o entity legal, o account name, currency, a moeda em que foi tratado esse arquivo, tá? Esse mesmo arquivo que vocês estão vendo aqui do Excel é o arquivo modelo que vai ser descarregado aqui como um exemplo, simplesmente como um exemplo, tá? Bom, existem duas ações que a gente chama de ações adicionais. Então, vou falar dessas duas ações. A primeira é a atualização do plano de contas. Então, na atualização do plano de contas, ela vai funcionar de uma maneira acumulativa. Então, você vai ter essa informação de maneira acumulativa. Isso significa que cada vez que a gente sobe, ou que você for subir um novo arquivo, vão ser adicionadas ou atualizadas as contas contábeis que são chamados correspondentes, tá? Isso para atualização. E o segundo é a eliminação que a gente já viu ali. Então, para eliminar, eu vou com o botão direito, vou lá e faço a eliminação de contas, não tem nenhum problema, ok? Então, para atualizar, carregar a nova conta, a gente faz a atualização, altera, não tem nenhum mistério aí. Na verdade, esse modo ele é bem simples, ele é bem plano e ele é bem mais intuitivo. É o que eu queria dizer. Uma coisa importante: só é possível a eliminação das contas que não tenham o balanço de saldos em nenhum período, não estejam em execução, tá bom? Lá no conciliador, a gente fala que não estejam em conciliação ou que não estejam em produção. Aqui é que não tenham um balanço de saldo anexado em nenhum período, tá? Bom, sobre essa parte aqui do plano de contas, muito simples. Você vai entrando em cada botão e vai acompanhando o que a Symmetric vai solicitando para você trazer de informação. O segundo que nós vamos ver é o período contábil, ou períodos contábeis, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um novo período contábil. Então, para abrir o período contábil, eu vou dizer qual o período. É bem simples, como eu disse. Então, eu vou dizer, o período é 2024. Beleza, 2024, qual mês você vai trazer? Janeiro, fevereiro, março? Sim, não tive nenhum lançamento em outubro, novembro, não vai aparecer aqui para mim. Então, o fechamento vai ser referente aos meses que estarão disponíveis. No ano 2025, também da mesma maneira. Fechamento do mês, fechamento do período. Já depois de aberto o período contábil, a gente vai ter algumas outras informações que a gente pode trazer aqui, que é carregar o balanço do período, tá? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente vai atualizar o balancete ou atualizar o balanço contábil. Quando a gente dá clique em atualizar o balanço contábil, ele vai abrir aquele mesmo pop-up que a gente abriu na explicação anterior. Esse pop-up vai agora, eu tenho um que não foi o que eu queria trazer, e agora eu vou trazer o que é o correto. Simplesmente eu vou lá no meu e arrasto para cá. Pronto. É isso que eu vou utilizar. Nesse caso, a gente já tem ele em uso, ele não vai aceitar o igual, tá? Então, vou eliminar, vou deixar ele aqui, assim. Trazer o arquivo contábil pode ser por aqui, também, como vocês preferirem, ou arrastando, como eu já falei. Beleza, perfeito. Bom, sobre a atualização já está tudo certo. Existem alguns outros botões que a gente vai ver aqui. Quando a gente dá clique aqui no período de fechamento, vai trazer um histórico desse período. Então, não tenho esse período para outubro, como eu falei, a gente não tem nenhum certificado, nenhum status de certificado, então não vai
trazer nada para mim. Controle. Lembra lá no conciliador que a gente tem o histórico, no conciliador e na análise de dados, que a gente fala que tudo que na Simétrica tem deixa uma digital? Então, para o controle histórico de atividades. Os controles vão aparecer para mim todo o fluxo de informação que eu estou subindo no plano de contas, tá? Vou esperar carregar aqui. E o meu perfil, tá? Existe o perfil do, aí aparece treinador, né? Mas não seria o treinador, seria o preparador. Sim, então é o preparador e o revisor ou certificador, tá? Bom, quando eu entro nesse arquivo ou nesse formato que foi aberto aqui ou nessa informação, o que vai trazer para mim é, eu tenho o registro de ações que estão aqui, de tudo que foi realizado no fechamento contábil, por quem foi, o horário, a data, tudo, tá? Tudo deixa uma digital. E agora eu vou dar uma olhada aqui nos números. Como eu já tenho no plano de contas a informação que foi anexada, descarregada do meu RP e foi anexada na Symmetric, aqui dentro do fechamento contábil, eu vejo o valor, a Symmetric vai fazer a leitura disso, vai fazer a leitura da conta, trazendo um ID dessa conta, a sociedade jurídica ou a razão social, vai trazer o nome dessa razão, a moeda em que foi trabalhada a informação, se o status foi aberto, reaberto, se foi certificado, está pendente, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho os nomes, o período de contabilidade e o valor. Beleza. Esse valor aqui, normalmente, ele vem zerado, tá? O exercício aparece aqui, porque a gente já fez um teste, mas normalmente ele vem zerado. Então, vamos dizer que o valor que eu vou colocar aqui será de 21 e a vírgula. Importante. Os caracteres que serão aceitos serão de vírgula e ponto, tá? Não serão aceitos ou aceitados o espaço, dois pontos, ou um caractere especial, ok? Coloco aqui confirmar. Ele vai trazer para mim o valor e que existe 5.000 de diferença da informação que eu subi versus o que está carregado aqui. E os dados que eu tenho. Então, eu vou dizer, pô, eu tenho um dado, eu tenho uma informação no meu Excel, no meu RP, eu tenho uma informação, subi aqui, está dando uma diferença. Eu tenho aqui 31,25% de diferença, aí mostrando já em porcentagem realmente, tá? Então, como o nosso valor aqui deu exato, então eu vou colocar aqui o valor exato, perdão. Então aqui eu vou colocar o valor exato, que deu 16,000,67. Esse é o formato que nós vamos trazer, o que nós vamos utilizar dentro do fechamento contábil, dentro desse módulo, tá? Feito isso, que vai aparecer zerado, não há diferença, e é o nosso objetivo realmente, que não haja diferença. Bom, o recurso, nós temos o recurso de foto, lá no Help Center você vai encontrar mais informações a respeito disso, mas simplesmente é um recurso que está dentro do Conciliador Universal de foto, ou também do agrupamento, que a gente falou lá na explicação agora há pouco, a respeito da estrutura do patrimônio, cada coluna. Então, 75 colunas a respeito disso. Então, botar o agrupamento não é aquele agrupamento que a gente conhece do conciliador. Aqui não vai aparecer nada que eu não fiz nenhum agrupamento, não tenho nenhum agrupamento. Eu adiciono esse recurso e, como a gente fala, bola para frente. Ainda faltam, ainda falta uma parte muito importante. Bom, aí no exemplo, eu trouxe porque eu botei um zero a mais, pô, ficou 160 mil, né? A diferença ficou muito grande. Então, se eu quero suportar de que o que eu estou dizendo
é o correto, de que realmente houve essa diferença, eu tenho que trazer para cá, anexar a informação. Então, eu vou subir em PDF ou em Excel dizendo, olha, o que eu tenho de informação é que nós tínhamos que ter tanto e estamos com tanto. Existe uma diferença. Ou então, realmente, o que eu estou trazendo está correto, são 16 mil, ok, não houve diferença, está tudo ok, beleza. Bola para frente, a gente sobe aqui o arquivo dizendo, olha, da contabilidade que chegou para mim foi isso, aqui eu tenho um suporte em Excel, tenho um suporte em PDF, tem tudo que vocês precisam. A gente anexa aí, o tamanho máximo é de 10 megas por cada arquivo, e vamos embora. Quero deixar uma nota dizendo, olha, o que foi revisado foi a respeito do período tal, do cliente tal, blá, 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 tá? E beleza. Agora eu venho em certificar, que aparece aqui em cima, e publicar ou rejeitar. Então nós temos dois perfis aqui, o preparador e o revisor. Alguém, no caso foi a nossa companheira Leslie, ela fez a preparação dessa estrutura. Ela preparou tudo, subiu o arquivo, colocou os valores e mandou para mim, ó, dá uma revisada. Aí eu vou lá e certifico. Tá certificado, tá tudo ok. Pode mandar para a contabilidade, pode fechar, tá tudo certo. Ou então eu rejeito. Aí ela vai precisar corrigir. E aí eu coloco nas notas o porquê de eu ter rejeitado. Ah, eu rejeitei por causa disso, disso, disso. Ok? Bom, feito isso, nós temos agora o sumário, que é a última parte dessa explicação. O sumário ele vai trazer toda a informação dos fechamentos contábeis que a gente subiu no plano de contas. Então, ou tudo que foi realizado realmente dentro do módulo. Eu vou filtrar por usuário, eu vou filtrar por sociedade jurídica, é que nós temos duas, Simétrica Argentina e Delaware. Temos o status, se está pendente, se foi reaberto, se foi não atribuído, o que aconteceu, a moeda em que foi processada, ou se não aplica, não foi necessário utilizar uma moeda, e o agrupamento. Lembra que eu mostrei lá, que a gente falou? Tem 5. Então, eu tenho um agrupamento em qual deles eu estou trabalhando. Como a gente não abriu nenhum, então não houve, não existe um aqui. Deixa eu ver aqui, apareceu algum? Ah, apareceu a SES. Pronto. Agora eu tenho aqui um agrupamento dentro do meu espaço de trabalho, agrupamento de patrimônio, e aí aparece o pendente, se recusou, se foi preparado, certificado, está sendo preparado, né? Se não foi atribuído, não é necessário. E aqui eu tenho a porcentagem de tudo isso, ok? O período, perdão, a porcentagem da prontidão, ou do período, da quantidade que foi certificada, porcentagem de certificação, as diferenças que ocorreram, então aparece aí de 50 para 50, e a sociedade jurídica que foi trabalhada. Nesse caso, a gente só utilizou uma e o valor final aí do nosso fluxo, ok? Na verdade, é um módulo bem simples, ele é bem intuitivo e, como eu falei, você pode ir ao Help Center, aqui na nossa central de ajuda, e se houver alguma dúvida, você vai lá a respeito de criar período contábil, perdão, criar fechamento contábil, e aí a gente gera a informação. Aí você vai lá na central de ajuda, coloca fechamento contábil e vai trazer todas essas informações que eu estou passando para vocês. Tá bom? Bom, fechando o tema, acredito que não seja mais, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenham, por favor, coloca lá no nosso canal no YouTube e a gente responde com todo carinho ou manda as perguntas para a gente. Também vamos responder com todo carinho. E aí estamos às ordens. Leslie e eu nos despedimos. Foi um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. E até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Vamos ver o que vai acontecer daí para frente.
Muito sucesso. Não esqueçam de contratar o fechamento contábil. Vai ser super importante, é super importante para o fluxo de informações, visualização, centralizar todos os processos na mesma ferramenta. Aí você utiliza o conciliador universal, utiliza o tradutor contábil, análise de dados, as integrações, fechamento contábil e utiliza a gente também. O Academy utiliza a gente para poder trazer explicações e ampliar um pouquinho mais esse conhecimento para vocês. Bom, não sendo mais, grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.